Olá, meus caros alunos. Hoje a gente vai falar sobre o sistema endocannabinoide no organismo humano. O que é o sistema endocannabinoide? Ele é um sistema complexo de receptores, enzimas e ligantes que é encontrado em todo o nosso organismo. Desempenha um papel de regulação de um grande número de processos fisiológicos. Esses processos são o apetite, a sensação de dor, o humor, o sono. O ECS, como é chamado, é composto de três componentes principais, que são os endocannabinoides, os receptores e as enzimas. Os endocannabinoides são moléculas produzidas pelo nosso organismo e se ligam aos receptores do ECS para produzir um grande número de efeitos. Os dois principais endocannabinoides são a anandamida e o 2-ACG. Esses endocannabinoides são semelhantes em estrutura aos fitocannabinoides, que são encontrados na planta de cannabis, como o THC e o CBD, que permitem que eles interajam com os receptores do nosso organismo, os ECS. Os receptores são moléculas de proteína que se encontram na superfície das células e são responsáveis por receber os sinais produzidos pelos endocannabinoides. Existem dois tipos principais de receptores do ECS. Os receptores CB1, que são encontrados principalmente no cérebro e no sistema nervoso central, e o receptor CB2, que é encontrado principalmente no sistema imunológico e nos tecidos periféricos. Já as enzimas, elas são responsáveis por quebrar os endocannabinoides depois de terem completado a sua função. As duas principais enzimas envolvidas no ECS são a amina hidrolase de ácido gráfico, também chamada de FAAH, e o monoacilglicerol lipase, MAGL. O ECS desempenha um papel fundamental na manutenção da homeostase do nosso organismo e tem sido proposto como alvo para diversos tipos de doenças. Os endocannabinoides e os seus receptores são encontrados em todo o nosso organismo, incluindo o cérebro, órgãos, tecidos conjuntivos, glândulas e células imunológicas. Esse sistema também está envolvido em um grande número de processos patológicos, como o câncer, a obesidade e doenças neurodegenerativas. Agora nós vamos falar como a cannabis age no nosso organismo. Então, a planta da cannabis produz mais de 700 compostos químicos. O THC é o mais conhecido. Entretanto, a cannabis não é só o THC, ela possui diversos outros compostos e diferentes taxas e qualidades de ingredientes ativos. A complexa interação entre esses compostos químicos produzem os mais variados efeitos medicinais. O entendimento dessas vias, de como o nosso organismo metaboliza esses constituintes, consiste em um desafio na seleção, na dosagem, ou seja, entender como os constituintes são absorvidos, como são metabolizados, como são excretados e estocados no nosso organismo. Então, todo esse processo é necessário se entender para poder desvendar a farmacocinética e a farmacodinâmica da cannabis, enquanto medicamento para ajuste da melhor dosagem. Em estudos recentes foram mostrados que altas doses de cannabis levam o cérebro a reduzir os receptores canabinoides no nosso organismo, como resposta a esse excesso. Então esse resultado ele demonstra um certo sentido, pois a gente tem que levar em consideração que o sistema endocannabinoide, que tem justamente a função da regulação e equilíbrio do nosso organismo. O consenso é utilizar o mínimo possível da substância requerida para o seu efeito medicinal, pois uma alta dosagem pode levar o paciente a desenvolver tolerância à substância.